Olá, eu me chamo Lohane Kelly da Silva Bortoli. Neste vídeo estou representando também a Ana Carolina do Nascimento Felizardo e a Kelvin Pinheiro Casanova Vargas. Eu irei apresentar o artigo que tem por nome As empresas simples de crédito como alternativa na concessão de crédito às micro e pequenas empresas. Este artigo teve como orientadores a professora doutora Eloir Trindade Vasque Vieiras e o professor mestre Fortunato Lopes Benedetti. As micro e pequenas empresas são essenciais para a economia brasileira. Entretanto, o que se especula é se há uma relação de dependência entre elas e as instituições financeiras no cenário de concessões de créditos bancários. Presume-se que isto pode se dar em virtude da dificuldade que alguns empresários reportam quanto ao acesso ao crédito. Em decorrência de tal cenário, a Lei Complementar 167 de 2019 fora sancionada com o intuito de trazer as empresas simples de crédito como uma alternativa para conceder empréstimos e financiamentos às micro e pequenas empresas, fazendo uso de recursos próprios e com menor rigidez e burocracia. O problema aqui apresentado é se as empresas simples de crédito serão eficientes em facilitar a concessão de crédito para as micro e pequenas empresas. A hipótese levantada foi que sim, tendo em vista a grande demanda de crédito por parte das micro e pequenas empresas e a simplicidade de funcionamento das empresas simples de crédito em relação a outras instituições financeiras. Dos objetivos abordados, o objetivo geral era o de demonstrar a empresa simples de crédito como alternativa no cenário de crédito para micro e pequenas empresas. Dos objetivos específicos, o de analisar a evolução do crédito para as micro e pequenas empresas, evidenciar a importância da análise de crédito e demonstrar se as empresas simples de créditos terão a capacidade de facilitar a concessão de crédito. Para o desenvolvimento do presente artigo, foi utilizado o método hipotético dedutivo, partindo da hipótese de que as empresas simples de créditos serão eficientes em facilitar a concessão de crédito para as micro e pequenas empresas. A utilização de tal método contou com embasamento em vasta pesquisa bibliográfica, entre eles livros, artigos científicos e legislações pertinentes ao tema. Para o Banco do Brasil, crédito é um termo de confiança que deriva da expressão crer, acreditar em algo ou em alguém. O crédito sobre um aspecto financeiro significa dispor de um tomador de recursos financeiros para fazer frente a despesas ou investimentos, financiar a compras de bens. Yildiz diz que o objetivo principal da análise de crédito se dá pela redução de riscos inerentes ao processo de concessão dos recursos direcionados para as empresas. Desta forma, se faz relevante a cautelas nos procedimentos realizados por um analista de crédito, que verificará todas as informações compreendidas em uma determinada entidade. A análise de crédito possui duas técnicas, a saber, são subjetiva, baseada no julgamento humano, e a objetiva, baseada em procedimentos estatísticos. A primeira envolve muito mais o julgamento pessoal do analista de crédito. Contudo, uma análise de crédito não pode envolver somente uma premissa de sensibilidade e experiência de cada analista. É preciso estar baseado nos procedimentos técnicos, como na técnica objetiva, mas ele também não pode ser aplicado somente por meros números estatísticos. É todo um englomerado e cada uma dessas análises, elas completam uma outra, então é necessário que sejam feitas as duas, de forma conjunta. No artigo 1 da LC 167 de 2019, diz que as empresas simples de crédito de âmbito municipal ou distrital, com atuação exclusivamente nos municípios de sua sede e em municípios limítrofes, destina-se à realização de operações de empréstimos, financiamentos e descontos de títulos de créditos exclusivamente com recursos próprios, tendo como contrapartes microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. De acordo com o artigo 2 da mesma lei, as empresas simples de créditos não poderão ser denominadas como bancos
ou instituições financeiras, e, portanto, não serão reguladas pelo Banco Central ou Comissão de Valores Mobiliários, porém, deverão prestar contas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, para a prevenção de lavagem de dinheiro, por exemplo, né? E a lei também prevê que a integralização do capital deverá ser efetuada em moeda corrente, não podendo incluir nestes os bens e direitos do proprietário da empresa simples de crédito. Da evolução do crédito para as micro e pequenas empresas num contexto internacional, nós apontamos as razões dadas pelos empresários que falam que são extremamente rígidos o sistema financeiro nacional. Nós também apontamos e abordamos os acordos de Basileias 1, 2 e 3, onde em Basileia 1 de 1988 possui o objetivo de mitigar o risco do crédito, institui a cada banco um padrão para avaliar o risco de suas operações de empréstimos e financiamentos. Em Basileia 2, de 2004, reforçou o conjunto de medidas do primeiro acordo, proporcionou mais liberdades aos bancos, os limites de capital seriam adequados conforme o Banco Central de cada país. Em Basileia 3, de 2018, que foi atualizada em 2010, após a crise financeira, trouxe maior abordagem a possíveis choques econômicos, impôs limites mais rígidos para a atuação dos bancos e instituições financeiras. Num contexto nacional, destaca-se a crise bancária de 1995. Da mesma forma, o Programa de Estímulo à Reestruturação e o Fortalecimento do Sistema Nacional, do Financeiro Nacional, assim como o Programa de Incentivo à Redução do Setor Público Estadual na Atividade Bancária. Em pesquisa do SEBRAE, foi levantados dados onde apontam as razões dadas pelos bancos para não conceder empréstimos e financiamentos para os micro e pequenos empreendedores. Dentre estes motivos, são ressaltados os de: a conta corrente é muito nova, falta de linha de créditos, inadimplência da empresa, faturamento muito baixo, registro no Serasa, insuficiência de garantia, saldo médio da conta insuficiente, falta de documentos, falta de fundos de garantia, o banco alega não ter crédito, o banco a falta de recursos próprios, baixa movimentação bancária, o objetivo da empresa, o projeto da empresa é inviável ou a falta de imóvel como garantia. Segundo a plataforma Data Sebrae, as chamadas insuficiências são características muito comuns nas micro e pequenas empresas, pois as mesmas não possuem a instrução necessária para obter empréstimos, pois muitas vezes desconhecem as políticas de créditos das instituições financeiras. Conforme estes dados, as empresas esbarram nos critérios de seleção e estatísticas de seleção de clientes potenciais exigidos pelos bancos. Há também outros dados do SEBRAE, onde são demonstradas estatísticas do porquê esses empresários não conseguiram obter o financiamento de empréstimo. E os motivos levantados por esses empresários são os de que eles não sabem, em primeiro lugar, culpam a burocracia, o porte não se enquadra, não liberam o cartão, falta de interesse do banco, o nome com restrição, falta de informação da empresa, falta de garantia, a conta não tem movimentação ou o cartão não chegou. Conforme o site da Caixa Econômica, a documentação necessária para a obtenção do BNDES Créditos de Pequenas Empresas exige que a empresa seja constituída há mais de 12 meses e esteja em dia com a entrega do RAS, de acordo com a última data base, tenha capacidade de pagamento. Observou-se aqui que a documentação solicitada pela Caixa Econômica pode ser considerada como básica no ambiente empresarial, mas que propicia um mínimo de segurança à instituição. E conforme o gráfico anterior, é vista como burocrática pelos empresários. Deste modo, duas principais alegações estão ligadas a informações contábeis dignas de confiança ou crédito, informações estas que os empresários devem fornecer às instituições financeiras. A importância da análise de crédito. Nós apontamos a analisar a veracidade
de informações do cliente, bem como reduzir os riscos inerentes aos processos de concessão de crédito, os riscos e as incertezas, critérios na análise, como cautela nos procedimentos, e também a técnica subjetivas, que são os CS do crédito, que são caráter, capacidade, capital, colateral e condições, a técnica objetiva, que os indicadores são capital de giro, endividamento, liquidez, rentabilidade e entre outros. As empresas simples de crédito, como uma alternativa na concessão de crédito, têm limites na atuação e na constituição. São eles EIRELI, empresa individual, sociedade limitada, lucro real ou presumido. Sobre a remuneração e o funcionamento, ele está em juros remuneratórios das obrigações assessorais, as escrituras comerciais e fiscais, escrita contábil digital e o controle de clientes. Foi realizado também uma entrevista com o sócio Y da empresa X. Essa entrevista foi realizada no estado do Mato Grosso do Sul, acerca da documentação exigida, bem como das questões a respeito das empresas simples de crédito. A documentação exigida para as micro e pequenas empresas são as seguintes: o contrato social e as alterações, CNPJ, RG e CPF dos sócios, relação de faturamento dos últimos 12 meses, declaração de imposto de renda dos sócios. Sobre o prazo de pagamento dessas empresas para as empresas simples de crédito, é de no mínimo 30 dias e no máximo 12 meses. O crédito é estabelecido de acordo com a capacidade de pagamento de cada cliente. Sobre análise de crédito, é feita consultas do Serasa, Tribunais de Justiça e análise do faturamento das empresas, além de visitas. Existe também a necessidade de que haja melhorias na Lei Complementar 167 de 2019, porque os empresários alegam que alguns itens deveriam ser mais flexíveis, como limitações de faturamento, pagamentos e recebimentos apenas com créditos em conta. Das considerações finais da apresentação deste trabalho, é que verificou-se que as crises financeiras e econômicas influenciaram na adoção de políticas de créditos mais rígidas por parte dos bancos. Evidenciou-se a importância da análise de créditos pelas empresas simples de créditos para que as mesmas reduzam suas chances de serem lesadas por clientes inadimplentes. Além disso, as empresas simples de créditos possuem grande potencial devido à sua simplicidade de constituição e de funcionamento, além do enfoque em um público específico. Entretanto, se tratando de um assunto recente, não foi possível obter uma resposta que comprovasse por completo a hipótese sobre a eficiência das empresas simples de crédito e se faz relevante a demanda por novos estudos a despeito deste assunto. Bom, gente, esta foi a apresentação deste artigo. Em sequência aqui seguem as nossas referências bibliográficas, alguma delas, e eu agradeço àqueles que assistiram, e é isso, muito obrigada.